Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu tenho aprendido ao longo da vida que a paciência é uma grande virtude e tenho procurado exercer, junto com outros colegas, essa paciência, inclusive nesta comissão. E é preciso muita paciência para que possamos retomar temas já vencidos, matérias já respondidas, a começar pela suspeição absolutamente infundada, que é mais uma vez suscitada como instrumento de procrastinação e de embate político contra o relator. Até porque quem assim o diz não sou eu, mas sim a própria Lei 10.079, no seu artigo 1079, no seu artigo 36, melhor dizendo, e que passo a fazer a leitura, não pode interferir em nenhuma fase do processo de responsabilidade da Presidente da República ou dos ministros do Estado, o deputado ou o senador que, na linha A, tiver parentesco consanguíneo ou afim com o acusado, em linha reta, em linha colateral e assim segue. Então, é a expressão literal da lei, confirmada, veja que ironia, e é por isso que eu falo de paciência, na ADPF 378, movido pelo próprio PCdoB, partido da senadora que apresenta a questão de ordem. E o faz ou por absoluto desconhecimento ou por notória má-fé, porque na própria ADPF do PCdoB, diz o Supremo Tribunal Federal que ocorre, porém, que por expressa previsão legal do artigo 36 da Lei 1079, o rol de cláusulas que induzem o impedimento dos senadores é taxativo. Noutras palavras, apenas o parentesco e o testemunho de ciência própria do próprio processo de impeachment é que impedem a interferência dos senadores. Ou seja, o próprio PCdoB, partido da senadora Vanessa, moveu, impetrou uma ADPF junto ao Supremo Tribunal Federal, é o foro próprio para isso. O Supremo respondeu, está aqui a resposta à ação movida pela ADPF, e das duas uma, ou por completa ignorância ou por plena má-fé, a senadora, mais uma vez, tenta trazer à baila esse tema numa visível manobra de procrastinação, de embate político. Portanto, Vossa Excelência decidiu, e decidiu muito bem, indeferindo a questão de ordem, e passo, então, a comentar a segunda questão de ordem, cuja argumentação é pueril. A senadora Vanessa confunde alhos com bugalhos. Vossa Excelência sabe que só está em discussão a segunda questão de ordem, porque a primeira já foi vencida, né? Mas é importante trazer de volta para... Aqui a gente discute sempre conjunto da obra e coletivo de destruição, né? Então, nós estamos sempre com a necessidade de mostrar a tentativa que nos estertores desse processo se faz ainda para fugir das acusações centrais diante da robustez dos crimes praticados. E ontem a sessão aqui realizada deixa de forma definitiva sacramentado, com provas robustas, com afirmações técnicas, a prática do crime de responsabilidade. E não há de se confundir, senhor presidente, de forma nenhuma, a exigência de parecer prévio do Tribunal de Contas para julgamento das contas presidenciais com um processo de impedimento. Você pode ter, inclusive, contas que sejam aprovadas pelo próprio tribunal e o Senado da República e o Congresso Nacional, começando pela Câmara, dentro das suas atribuições constitucionais, entender que os crimes foram praticados. A origem do pedido de impeachment está assegurado no artigo 85 da nossa Constituição, no seu parágrafo único, e na Lei 1079, no artigo 14, que assegura a iniciativa
a qualquer cidadão brasileiro. Veja o quão é bonita a concepção doutrinária do pedido de impeachment. Qualquer um do povo, e eu concluo, senhor presidente, pode impetrar um pedido de impeachment, de impedimento do presidente da República. E não foi a presidente Dilma Rousseff a única a responder a esse tipo de processo. Desde o presidente Collor, incluindo o presidente Itamar Franco, passando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, colocando nesse rol também o ex-presidente Lula, todos os ex-presidentes do Brasil receberam pedidos de impeachment na Câmara Federal. Por qual razão o único que prosperou foi contra a presidente Dilma? Porque ela cometeu os crimes. E é inegável que o crime foi cometido com os decretos de suplementação em desrespeito à lei orçamentária e os empréstimos ilegais. Portanto, não há como se confundir, não há como se misturar o processo de impeachment que tramita nesta comissão, a partir de uma autorização absolutamente imprescindível de 2/3 da Câmara dos Deputados, com a análise anual das contas presidenciais. Repito, para usar uma linguagem bastante popular, a senadora Vanessa confunde alhos com bugalhos, não há como fazer qualquer conexão de um assunto com o outro, em que pese os pareceres do Tribunal de Contas servirem também como prova robusta para a prática dos crimes de responsabilidade, que é o foco do nosso julgamento e que levará o relator, senador Anastasia, a apresentar o seu relatório nos próximos dias. Portanto, senhor presidente, não há como prosperar a questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa, que tem tão somente o sentido muito mais de confundir do que de esclarecer. Senhor presidente, o bloco de... Antes de colocar, pela questão de ordem, senador Álvaro, mas antes acabei de ouvir o senador Cássio Cunha Lima, eu queria fazer uma pequena consideração, coloquial inclusive. Uma das coisas melhores que existe lá para nós paraibanos, para manter a calma e a tranquilidade, é lendo as poesias do poeta Ronaldo Cunha Lima.